Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ética profissional. Esse é o tema da nossa aula de hoje. É um tema um pouco denso, ele é bem teórico, né? É basicamente legislação que a gente vai estudar, mas é um tema muito importante, até para vocês conseguirem se identificar dentro da profissão, para vocês entenderem o papel do farmacêutico, o papel de vocês, e alguns deveres, alguns direitos importantes para vocês. Então, vamos começar. A gente vai falar um pouquinho sobre ética profissional, então. Para iniciar isso, gostaria de introduzir essa ideia, porque assim, na verdade, a ética profissional, essa legislação, ela é direcionada para o farmacêutico. Entretanto, ele tem tudo a ver com vocês. Por quê? Quando você sabe qual que é a parte do farmacêutico, você entende também qual é a sua parte. E muitas das atribuições e das responsabilidades do farmacêutico acabam se recaindo sobre vocês também. Tudo bem? Então, como auxiliares de farmácia, são os principais suportes ali do farmacêutico na área de trabalho, onde vocês vão atuar, é importante que vocês tenham conhecimento de tudo isso, ok? Então, vamos lá. O farmacêutico, ele é um profissional, e os outros profissionais da saúde que estão envolvidos, né, tanto no hospital, quanto nas drogarias, ou em farmácia de manipulação, todas aquelas áreas que a gente já comentou, onde vocês podem atuar, né, no caso, tem uma série de deveres, proibições de direitos. Vocês devem saber isso, pelo menos entender um pouco a respeito, para que vocês respeitem essas regras, né? Para que vocês entendam também, às vezes, algumas chatices que o pessoal fala, ai, mas esse farmacêutico é muito chato. Não é que ele é chato, ele respeita a legislação. Ele precisa ser rigoroso com algumas coisas para que tudo saia como tem que sair, certo? Então é importante vocês conhecerem tudo isso. A gente vai falar aqui sobre uma resolução, número 417, ela é de 29 de setembro de 2004, e ela dispõe todos esses direitos, deveres, e eu fiz uma seleção do que realmente tem a ver com vocês, porque tem partes dessa legislação que não tem nada a ver com vocês, não é muito interessante. Mas é legal vocês saberem, até porque assim, a gente imagina que vocês estão fazendo um curso de auxiliar de farmácia porque se interessam pela área, querem ingressar nessa área e aí trilhar todo um caminho, né, de carreira dentro disso. Então, a expectativa, se vocês gostarem realmente dessa área, é que um dia vocês se tornem também farmacêuticos. Então, é importante vocês terem essa perspectiva também. A gente vai começar, eu vou ir lendo os artigos e explicando cada um deles. Nos slides que depois vocês vão ter acesso, tem aí em negrito, né, as partes mais importantes de cada artigo, assim vocês podem relembrar e depois se quiserem fazer algum resuminho, ou então ler só as partes mais importantes que já vão ficar mais fixas na cabeça de vocês. Então, a gente vai começar com o capítulo 1, e o capítulo 1 dispõe dos princípios fundamentais. É a base da profissão. Vocês vão ver que às vezes algum artigo vai ser pulado, mas é porque ele realmente não tem muito a ver com vocês agora. Mas se vocês quiserem consultar no final desses slides também, vocês conseguem acessar a legislação por completo e ler lá tudo direitinho, ok? Então vamos lá, o artigo 1º diz o seguinte: a transgressão das normas reguladas por este Código resultará em sanções disciplinares por parte do Conselho Regional de Farmácia. É importante eu destacar aqui que o Conselho Regional de Farmácia é o órgão que assessora e que também regula o farmacêutico. Então, como farmacêutico, você tem que ter uma inscrição nesse órgão, você tem que pagar uma anuidade, você tem deveres com esse órgão que regulamenta, né? Ele também faz toda a legislação, também protege o farmacêutico quando necessário, mas também disciplina quando necessário. E justamente disso que aqui se trata. Qualquer transgressão das normas, né, que for reportado, vai resultar em alguma sanção disciplinar, que pode ser aí apenas uma advertência, pode chegar a ser uma multa, e em alguns casos, dependendo do que acontecer, pode chegar até a expulsão e a perda do CRF, que é o registro do farmacêutico. Por isso é importante vocês saberem por que o farmacêutico é tão rigoroso muitas vezes, porque ele realmente tem um compromisso com o CRF, isso é federal e isso é regional também,
E a gente precisa cumprir todas essas obrigações. Artigo 2º. O farmacêutico atuará sempre com o maior respeito à vida humana, ao meio ambiente e à liberdade de consciência, nas situações de conflito entre a ciência e os direitos fundamentais do homem. Vejam só, esse aqui, como eu falei para vocês, muitos desses direitos e deveres, né, acaba recaindo sobre vocês. Então, assim como o farmacêutico tem que atuar com o maior respeito possível ao ser humano, o auxiliar de farmácia também tem que ter essa visão, né? Vocês precisam compartilhar dessa mesma visão para fazer parte da equipe. Então, a gente sempre tem que respeitar muito a vida, o meio ambiente e a liberdade de consciência. A vida humana, porque a gente sempre tem que prezar. Todo o nosso trabalho é para que a vida seja continuada, né? Ou que anos de vida sejam aumentados, dias pelo menos. Ao meio ambiente, a gente tem que ter muita responsabilidade ambiental também, né? Isso é uma discussão bem falada, inclusive, atualmente, e ela é muito importante. Por quê? A gente tem descartes de medicamento, por exemplo, que precisam ser feitos corretamente para não agredir o meio ambiente, né? Medicamentos descartados de forma incorreta podem contaminar até lençóis freáticos e acabar inviabilizando um lençol que às vezes acaba sendo fonte de água para muitas pessoas. E a liberdade de consciência. Essa liberdade, ela é muito importante, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso num outro artigo um pouquinho mais para frente, mas apesar do conhecimento que a gente tem e de todas as instruções que a gente pode dar, a palavra final é sempre do paciente, porque é ele que tem consciência sobre si. Mas a gente já fala sobre isso, então vamos ficar só com essa parte por enquanto. Então tenham essa visão, como o farmacêutico, de atuar sempre em respeito à vida, ao ecossistema, né, ao meio ambiente e à liberdade de consciência. Artigo 3º. A dimensão ética da profissão é determinada pelo benefício ao ser humano, à coletividade e ao meio ambiente sem qualquer discriminação. Da mesma forma como o farmacêutico tem essa visão, é muito importante que vocês tenham também. Então, toda a ideia do trabalho que a gente faz, ela é para benefício do ser humano, né? A gente quer beneficiar as pessoas que têm contato com a gente, que se beneficiam do nosso trabalho. A coletividade também, né? A gente tá falando de um indivíduo, às vezes, que a gente atende, mas muitas vezes uma sociedade como um todo, né? Que a gente atende ali numa região, se for numa drogaria ou num hospital, todas as pessoas que estão ali em volta que acabam se utilizando daquele serviço. E também o meio ambiente, né? A gente precisa manter a sustentabilidade, como a gente já comentou. Sem qualquer discriminação, gente, isso é muito importante. A gente não pode ter discriminação com ninguém, né? Nem de gênero, nem de orientação sexual, nem de cor de pele, de nada, nada, religião, viés político, isso tem que ser algo invisível para a gente não pode julgar nada a esse respeito. Quando a gente está ali para ajudar uma pessoa ou ajudar um coletivo a restabelecer sua saúde, a gente precisa ver simplesmente indivíduos, não as suas diferenças, né? A gente precisa ajudar aqueles indivíduos como um só. Artigo 4º. O farmacêutico responde pelos atos que praticarem ou pelos que autorizarem no exercício da profissão. Isso aqui tem tudo a ver com vocês, por isso que ele está todo destacadinho, inclusive. Todos os atos, tudo que o farmacêutico fizer, ele deve responder por aquilo. Se alguém um dia quiser abrir um processo ou reclamar por alguma coisa que achou que o farmacêutico fez errado, essa pessoa ela pode, o farmacêutico precisa responder por isso. Pode estar certo, pode estar errado, mas ele vai precisar responder por essa questão. E tudo que o auxiliar de farmácia fizer, pessoal, também vai ser responsabilidade do farmacêutico. Por isso, o serviço de vocês é tão importante, por isso vocês precisam ter muita responsabilidade também. E se vocês fizerem algo errado e que tiver um resultado catastrófico, né, algum problema muito grande, quem vai responder, na verdade, vai ser o farmacêutico que estava responsável, porque é como se ele tivesse autorizado tudo que você fez. Então, por isso são muito importantes as checagens, né? Sempre que você tiver dúvida, conversar com o farmacêutico, olha, eu estou em dúvida nisso aqui, tá certo, tá correto, é assim mesmo? Posso dispensar assim? Posso fazer desse jeito? É sempre importante conferir.
tá? E não pensem assim, porque a responsabilidade do farmacêutico tanto faz, se eu fizer errado, o problema é dele. Não, não. Você também vai ter provavelmente uma consequência, mas legalmente o farmacêutico que acaba respondendo. Artigo 5º. Para que possa exercer a profissão com honra e dignidade, o farmacêutico deve dispor de boas condições de trabalho e receber justa remuneração por seu desempenho. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, mas aqui é importante destacar que o farmacêutico e o auxiliar de farmácia, né, todo profissional de farmácia, ele deve receber pelo menos o piso determinado pela classe, né? Vocês têm também um piso, pesquisem sobre isso e não aceitem menos do que isso, né? Porque para a gente trabalhar com dignidade, a gente precisa realmente ter essa ética. Então, é uma ética com os demais profissionais, não aceitar condições injustas de trabalho, de remuneração, no caso. Então, isso também é uma coisa que se aplica muito. Artigo 6º. Cabe ao farmacêutico zelar pelo perfeito desempenho ético da farmácia e pelo prestígio e bom conceito da profissão. Artigo 7º. O farmacêutico deve manter atualizados os seus conhecimentos técnicos e científicos. Esse aqui eu coloquei para vocês, claro, não tem uma legislação falando isso para vocês, mas é até legal pensar, né? Nesse momento da pandemia, vocês estão procurando mais conhecimento? Além das nossas aulas, vocês têm lido artigos, procurado saber como é que está o desenvolvimento das vacinas, como está a saúde geral, né? Principalmente agora nesse tempo de pandemia, como vocês estão reagindo a isso? Vocês estão procurando saber mais informações? Vocês estão querendo aprender mais usando tempo livre? Eu sei que nem todos têm tempo livre, muita gente está trabalhando normalmente, mas e quem tem? Se você está aí com um tempo ocioso, você está só na rede social ou você está realmente utilizando isso para uma coisa boa, para aprender mais e para ficar mais preparado para o mercado de trabalho? Então, é algo para se pensar. Assim como o farmacêutico precisa se manter atualizado, você que é auxiliar de farmácia, quanto mais preparado, melhor. Artigo 8º. A profissão farmacêutica, em qualquer circunstância, de qualquer forma, não pode ser exercida exclusivamente com objetivo comercial. Por mais que a gente trabalhe para ganhar dinheiro, pessoal, é importante vocês saberem que na nossa profissão, quando a gente lida com saúde, a gente também está trabalhando com a vida, né? Trabalhando realmente com a saúde das pessoas. Então a gente não pode simplesmente pensar comercialmente. Além disso, né, não pode ser exclusivamente comercialmente. Não quer dizer que a gente não vai pensar nisso, mas a gente sempre precisa considerar o bem-estar daqueles indivíduos que a gente está atendendo. Artigo 9º. Em seu trabalho, o farmacêutico não pode se deixar explorar por terceiros, seja com objetivo de lucro, seja com finalidade política ou religiosa. Idem para vocês, pessoal, nunca se deixem levar ou nunca se deixem explorar por pessoas, terceiros. Tá sentindo que tem algum tipo de exploração, algum problema? Conversa com o farmacêutico. O farmacêutico está envolvido, procura uma autoridade. Não se envolvam em coisas erradas ou em explorações. Não deixe que ninguém tirar proveito de vocês dentro da profissão. A gente precisa exercer isso da forma mais limpa possível. Artigo 10º. O farmacêutico deve cumprir as disposições legais que disciplinam a prática profissional do país, sob pena de advertência. Então, como eu falei, né, às vezes o farmacêutico é aquele chato, mas por quê? Porque ele deve cumprir as disposições legais, ele que assegura que tudo aquilo está sendo cumprido. E quando a vigilância, né, algum órgão de fiscalização chegar, quem vai responder por tudo aquilo é o farmacêutico. Então, é ele que precisa estar responsável por tudo aquilo. Então, por isso, pessoal, tenha uma relação de parceria legal com o farmacêutico que vocês trabalharem, né? Conversem sempre com eles, se exponham, coloquem à disposição para ajudar sempre e entendam, né, todas as exigências que esse farmacêutico pode fazer para vocês. Essa foi a primeira parte do nosso vídeo. A gente continua na próxima parte. Continuem assistindo.